criação. Quando a gente vai ver ao Deus criar o homem, ele fala: façamos o homem segundo a sua imagem, segundo a nossa imagem e semelhança. Você pode observar que o verbo está no plural. Então, aleluia, a Trindade se encontrar presente na criação do homem. Você vai ver também que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então a gente vai ver o Espírito Santo atuando também no Antigo Testamento. A palavra
que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão, e também sobre os teus servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. A gente vai ver que João Batista, ele vai testificar
Então, agora eu vou entrar no início aqui nas 5 razões porque o batismo com o Espírito Santo é a maior necessidade da igreja atual. Por que, Diácono Gustavo? Porque o que Jesus falou, ficai-vos em Jerusalém, até que no alto sejais revestido de poder. E esse revestimento de poder, poder no grego quer dizer dínamo. Aleluia! É como se fosse uma dinamite, é como se fosse um poder de Deus sobre a vida do crente, é como se fosse uma capacitação para exercer alguma obra dada por Deus. Então, isso é uma importância, isso tem que ser levado a sério, isso é uma necessidade da igreja. Por quê? Porque, aleluia, o batismo com o Espírito Santo e o revestimento de poder é algo, aleluia, necessário para os dias atuais. Primeiro tópico, primeira razão, porque uma igreja sem poder é uma igreja fraca e ausente da presença do Espírito Santo. Vou repetir, porque o batismo com o Espírito Santo, aleluia, é uma necessidade atual, porque uma igreja sem poder é uma igreja fraca e ausente da presença do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que, cumpridos os dias de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. No verso de número 14 do capítulo 1, eles estavam unânimes em oração. Então, uma igreja fracassada é uma igreja que não ora. Uma igreja que não tem poder é uma igreja que não tem fervor espiritual. Uma igreja que não tem poder é uma igreja que não guarda, aleluia, a palavra. E se automaticamente não guarda a palavra, aleluia, não tem como, aleluia, ser revestida de poder e não tem como o Espírito habitar, aleluia. Por quê? Porque se eles não escutarem
fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Jesus está se referindo a ele como grão, que ele morreu, mas ressuscitou, e no dia da colheita, que foram 3.000 almas pregadas por Pedro, houve a grande colheita, porque a festa de Pentecostes é chamada a festa das colheitas. Por isso que foi no dia de Pentecostes. Qual é a segunda razão, Diácono Gustavo, da necessidade do batismo com o Espírito Santo nos dias atuais? Uma igreja sem o poder não conseguirá testemunhar a Cristo na terra, não aguentará as perseguições. Por que eu tenho que buscar o batismo com o Espírito Santo, Diácono Gustavo, nos dias atuais? Porque sem o batismo do Espírito Santo, eu não consigo testemunhar Jesus nessa terra, e eu não aguento as perseguições. Como assim, Diácono Gustavo? Se você ver, aleluia, lá em João, capítulo de número 20, verso 19, chegando pois à tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs no meio deles e disse: Pai seja convosco. A Bíblia nos diz, nesse versículo que eu li, que o discípulo agora, ele está trancado, com medo dos judeus, com medo da perseguição dos judeus. Mas isso aqui foi antes do dia de Pentecostes. Antes do dia de Pentecostes, você vê Pedro negando Jesus 3 vezes, você vê o discípulo morrendo. Mas depois do derramamento do Espírito Santo, você vê Pedro cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo, como os escribas, como os judeus, como os servos do sumo sacerdote, chega até ele, como o sacerdote chega a ele e fala: tá bom, agora você não vai deixar, aleluia, de falar no nome de Jesus e ensinar no nome de Jesus, aleluia. Diz o texto que ele vai dizer o seguinte: cabe mais obedecer a homens do que a Deus. Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos, ouvimos e falamos. E eles se gloriavam-se em padecer pelo nome de Jesus, aleluia. Eles tomaram, aleluia, chicotada e estavam alegres, regozijando de ser perseguido e injuriado pelo nome de Jesus. Então você vai ver um discípulo antes de Pentecostes de uma forma e depois de Pentecostes outras coisas, aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Por isso a importância de vocês buscarem esse revestimento de poder, senão vocês não conseguem testemunhar Jesus nessa terra, vocês não aguentam as perseguições. Por isso tem que ser uma necessidade da igreja atual. E a palavra testemunha aqui quer dizer mártires, ser martirizado por Jesus, aleluia. Terceira razão, porque o batismo com o Espírito Santo é uma das prioridades atuais da igreja atual. Uma igreja sem o revestimento de poder não é eficaz na proclamação do Evangelho. Traz uma mensagem sem unção, sem intrepidez, fria, que não leva o pecador ao arrependimento. E isso estamos vendo no cenário atual. E agora eu abro um parênteses aqui para a gente pensar. A igreja, ela está inchada ou ela está crescendo? Você vê que grandes igrejas que não pregam uma palavra de arrependimento ou só de autoajuda, quantos são revestidos do Espírito Santo? Quantos estão batizados com o Espírito Santo? Quantos vivem o Evangelho genuíno? Quantos têm o fruto do Espírito? Quantos de fato testemunham Jesus? Por quê? Porque uma palavra fria, vazia e de
A Bíblia nos fala que quando Pedro prega em Atos dos Apóstolos, aleluia, se não me falha a memória, na casa de Cornélio, aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor, aleluia, quando ele começa a pregar na casa de Cornélio, o Espírito Santo desce sobre aquela casa. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, aleluia, e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo 44 ao 46. E dizendo Pedro, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra, e os fiéis que eram na circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e manifestaram a Deus. Pedro não é um pregador sem unção. Pedro não é um pregador sem autoridade. Quando ele pregava, o primeiro sermão que Pedro prega, 3.000 almas. No segundo sermão, mais 2.000 almas. Juntando quase 5.000 almas. Pedro chega na casa de Cornélio, pregando o Evangelho, o Espírito Santo desce sobre aquela casa e enche todos que estavam dentro da casa. Porque o Espírito Santo, ele capacita, aleluia, o crente para trazer uma palavra de unção e intrepidez. Por isso que é uma necessidade da igreja atual buscar esse batismo, buscar esse revestimento de poder. Aleluia. Quarto, a igreja sem o revestimento de poder perderá batalhas espirituais. Meu irmão, isso aqui é sério. Nenhum soldado, ele vai para a guerra sem estar com a sua farda, sem estar com o seu IPI, com o seu material de guerra. O soldado do exército, ele vai para a guerra com o seu capacete, com o seu colete, a prova de bala, com sua arma. O apóstolo Paulo, em olhar, aleluia, o soldado romano, ele vai nos ensinar sobre essa batalha espiritual. Lá em Efésios, capítulo de número 6, do verso 10 ao 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar nem contra carne nem sangue, mas sim contra principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade no lugar celestial. Por isso você tem que buscar o revestimento, para você vencer batalhas espirituais que surgem na sua vida. Aleluia! Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 15 e 17. E respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de dois, quanto mais do que eles, de tal maneira que luzes ferindo fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus Cristo era engrandecido. Está vendo? Aqueles homens não eram revestidos de poder, e eles foram para uma batalha desarmados. Os demônios falam: eu sei quem é Paulo. Quem é Paulo? Homem cheio do Espírito Santo. Quem é Jesus? O próprio Deus. Não vou nem tentar nada contra ele, então não tenho. Mas vocês é quem? Cadê as suas armaduras? Está revestido de quê? Vem cá. Tomaram o couro, saíram de lá envergonhados. Por quê? Porque não buscaram esse revestimento de poder e entraram na batalha. Quinta e última razão: uma igreja sem um revestimento de poder não se interessará em receber os dons espirituais, fazendo que o progresso da igreja não cresça. E isso aqui é umas verdades que estamos vivendo nos dias atuais. Sabemos que o Espírito Santo, ele dá dom para os crentes para a edificação do corpo de Cristo. E a minha preocupação é para que daqui a 20 anos você tenha a escolha de mudar isso hoje, para amanhã
continuar uma igreja viva, fervorosa e cheia do Espírito Santo, avançando na terra. Mas se contrapartida você não se atentar para isso hoje, a sua vida vai continuar a mesma. Por que, Diácono Gustavo? A vida daqueles apóstolos nunca mais foi a mesma depois do dia de Pentecostes. Amém. Nunca mais foi a mesma. Por quê? Diz a Bíblia que a sombra de Pedro curava os enfermos. Aleluia. Os lenços de Paulo, os espíritos malignos saíam. Pedro, meu irmão Adinaldo, ele ia até a porta chamada Formosa, e ali tinha um coxo, aleluia, de ambos os pés, pedindo uma esmola. Ele fala: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Isso é maior do que todo dinheiro. E isso é um alerta para os nossos dias atuais. A igreja de Cristo é uma igreja poderosa, não pode recuar. Não pode recuar. Temos que buscar esse revestimento de poder. Aleluia, porque essa promessa nos diz respeito a nós, aos nossos filhos. Porque se não implantarmos isso, aleluia, na mente de uma criança, que ela precisa buscar, aleluia, o batismo com o Espírito Santo, o batismo das águas, aleluia, o que será o futuro da igreja. Aleluia! Bendito seja o nome santo do Senhor. É tempo de nós acordarmos. É por isso que Efésios vai nos dizer, Efésios nos diz: não se embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Isso é tão importante, meus irmãos. E a maior preocupação, Jesus já falou: serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, tanto em Judeia, Samaria, aleluia, até os confins da terra. Isso é tão importante que quando Paulo, aleluia, fica sabendo que o Evangelho chega em Éfeso, a preocupação de Paulo como líder, ele chega até lá e pergunta: olha, em qual batismo vocês foram batizados? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Meu irmão, sabe qual a resposta fracassada daqueles discípulos que estavam ali? Nós nem sabíamos ainda que existe o Espírito Santo. Quantos crentes estão nos dias de hoje que não conhecem essas verdades, essa doutrina do batismo do Espírito Santo? É por isso que há uma inconstância espiritual, porque não tem fervor espiritual. Ora tá, ora não tá, ora tá, ora não